Fala Doc, beleza? Eu me chamo Lucas Chagas e hoje nós vamos continuar o nosso estudo da fisiologia gastrointestinal, tá? Vamos numa aula agora de estrutura e inervação. Bora lá? Nessa aula, você verá comigo as fases do processo digestório. A gente vai ver uma pincelada, sobre a anatomia e histologia do trato gastrointestinal. Conversaremos sobre a inervação simpática e parasimpática, sobre o sistema nervoso entérico, e finalizaremos conversando sobre fome e saciedade. Mas, como de costume, eu peço que você pause esse vídeo e tenta resolver a questão da plataforma abaixo, tudo bem? Não se preocupe caso você não consiga realizá-la, eu tenho certeza que até o final dessa aula você vai conseguir tirar essa questão de letra. Vamos lá. Doc, vamos conversar então sobre as fases do processo digestório, tudo bem? Antes de você iniciar o ato de comer, você já tem a fase cefálica, tá? Quando você olha algo que você deseja muito, quando você sente o cheiro de uma comida que você gosta muito, você já começa a salivar. Essa é a fase cefálica. É o nosso organismo preparando-se para receber o alimento. Certo? Isso aqui ocorre, então, por ação tanto do olfato, quanto da visão. Certo? Você tem lá um reflexo vasovagal com o seu organismo, preparando para você receber esse alimento. Por isso você saliva, já liberando ali a amilase salivar. Por isso já sente aquele desejo, aquela busca pelo alimento. Depois nós vamos ter a fase esofágica, quando o alimento passa pelo esôfago, fase oral, fase gástrica e fase intestinal, certo? Se você volta aqui comigo, a fase esofágica, corresponde ao processo de deglutição. A fase oral, o processo quando o alimento entra na cavidade oral, fase gástrica no estômago, fase intestinal no intestino, certo? Quando a gente entra lá no tubo digestório, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a sua histologia, Nós temos aqui comigo, Doc, vamos abrir a caneta para ficar mais fácil. O lúmen, certo? Uma camada de mucosa, uma camada de submucosa, certo? E uma camada muscular circular, os músculos circulares, e uma camada muscular longitudinal. Tá? Percebe aqui na imagem à direita também essa mesma imagem, certo? Por que nós temos duas camadas musculares, uma circular e uma longitudinal? Tá? Então, uma longitudinal, certo? E uma circular. A camada circular, Doc, ela vai ficar fazendo isso, na parede do nosso intestino. Ela vai ficar comprimindo. Esse movimento de fechar e abrir, comprimir, vai ajudar no processo digestório, certo? Então, ele vai facilitar a absorção do alimento, porque você vai fazer um processo mecânico ali, como se fosse um mastigar na boca, Seria uma compressão lá no intestino, facilitando esse contato, do alimento com a parede do trato gastrointestinal, certo? E a musculatura longitudinal tem por função carregar o alimento ao longo do tubo digestivo. Então você tem aqui uma compressão, um relaxamento, uma compressão, um relaxamento, uma compressão, um relaxamento. Vai facilitar esse caminhar do alimento, ao longo do nosso tubo até a excreta. Tudo bem? Nesse ramo aqui ainda da histologia, eu tenho que te apresentar já dois plexos que vão ser importantes quando a gente for conversar lá sobre o sistema nervoso entérico, tá? O plexo de Auerbach, também conhecido como plexo mioentérico. Ficaria mais fácil se a gente chamasse de mioentérico, Um plexo que fica entre os músculos, mioentérico, chamado de plexo de Auerbach, tá? Normalmente em prova eles cobram como Auerbach. E um plexo submucoso, também conhecido como o plexo nervoso de Meissner, tá? Ao longo aqui dessa aula, a gente vai conversar mais sobre esse sistema nervoso entérico, tá? Esses plexos compõem o sistema nervoso entérico e a gente vai aprofundar aqui o que é de fato o sistema nervoso entérico ao longo da aula. Na fisiologia, a gente já conversou aqui 1 milhão de vezes, com você ao longo do curso sobre sistema nervoso simpático e parasimpático. Lembra que o sistema nervoso simpático é o sistema da luta ou fuga, Você direciona sangue lá para o seu tecido muscular esquelético, você direciona sangue para o seu cérebro, Você vai pensar mais rápido, pupila dilata, você precisa lutar ou fugir, certo? Quando você alimenta, a última coisa que você quer é lutar ou fugir, Bate aquela preguicinha pós-rango de domingo, por exemplo.
macarronadinha e frango assado domingo, aquela preguiça, aquela vontade de não fazer nada. Por quê? Quem é ativado é o sistema parasimpático, tá? O sistema parasimpático, Doc, potencializa o sistema nervoso entérico. Vai conversar aqui com o plexo mioentérico, também conhecido como de Auerbach, e com o plexo submucoso, garantindo assim o processo de digestão, tá? O sistema nervoso simpático vai inibir o sistema nervoso entérico. Por quê? Porque eu não posso digerir, né? Eu não posso encaminhar fluxo sanguíneo precioso para o tecido, para o sistema entérico, né? Para o sistema do trato gastrointestinal, quando eu preciso da minha musculatura trabalhando, certo? É por isso que sua avó falava, não dá para entrar na piscina 2 horas depois de comer. Não é bem assim, né, Doc? A gente sabe que não é bem assim, mas realmente você praticar atividade física após se alimentar, você corre aquele risco de congestão, que nada mais é do que a falta de sangue, né, para você ativar a musculatura esquelética e também do processo de digestão. Então nós temos, Doc, o sistema nervoso parasimpático, né, como o principal modulador aqui do sistema do trato gastrointestinal, certo? Ele vai ser dividido em vagal e sacral, e ele é inervado principalmente pelo nervo pélvico, tudo bem? Vai chegar lá no plexo de Meissner e no plexo de Auerbach, o sistema entérico, certo? E vai auxiliar nesse processo de digestão. Localmente ainda tem as fibras aferentes, né, que vão captar, né, essas informações e devolver para o sistema nervoso central, que vai ajudar tanto em respostas simpáticas quanto parasimpáticas, tá? Então nós temos aqui o sistema escrito aqui, né, para facilitar para vocês também, o parasimpático, né, dividido em sacral, inervado aqui principalmente pelo nervo pélvico, certo? E lembrar que temos neurônios pós-ganglionários, né, na maioria das vezes aqui, que vão auxiliar tanto o plexo mioentérico quanto o plexo submucoso. Mioentérico, vou repetir isso várias vezes ao longo dessa aula para você sair daqui sabendo, mioentérico Auerbach, submucoso Meissner, certo? E nós temos aqui o sistema simpático, lá com origem tóraco-lombar, entre T5 e L2, né, com fibras pré-ganglionares, aquela cadeiazinha paravertebral, que vocês veem muito mais aprofundado lá na anatomia, certo? Fazendo sinapses com os gânglios simpáticos, tendo essas respostas pós-ganglionares, certo? Aqui, volta a frisar, o sistema dominante é o sistema parasimpático, certo? Vamos finalmente, então, falar do sistema nervoso entérico. Chagas, que diabos é o sistema nervoso entérico? Doc, são mais de 100 milhões de neurônios que são interligados ao longo de todo o trato gastrointestinal e tem por finalidade regular o trato gastrointestinal. O trato gastrointestinal não precisa do sistema nervoso central para funcionar, tá? Ele não precisa de ação simpática e parasimpática para funcionar. Ele consegue se autorregular, graças ao plexo de Meissner e o plexo de Auerbach. Tudo bem? Chagas, você acabou de falar do sistema nervoso parasimpático. Sim, eles são moduladores do sistema nervoso entérico. Tudo bem? Então, o sistema nervoso entérico, por si só, consegue regular o trato gastrointestinal, perdão. Tudo bem? São cerca, então, de 100 milhões de neurônios. E temos aqui, repetindo 1 milhão de vezes, que você tem que sair dessa aula sabendo, o plexo de Meissner, também conhecido como plexo submucoso mais próximo do lúmen, finalidade, absorver nutrientes. Se ele vai absorver nutrientes, o que eu preciso para garantir a absorção de nutrientes? Eu preciso de secreção, né? Muitas substâncias são secretadas ao longo de todo o trato gastrointestinal. Eu preciso de aumento de fluxo sanguíneo. Precisa ter capilares, né, passando por ali para conseguir absorver o nutriente. Tudo bem? E eu preciso daquela ação, né, de contração lá do músculo submucoso, né, do músculo circular, né, lá que fica lá na parte submucosa, para facilitar, né, aquele processo mecânico de contato, né, entre o alimento, né, e o lúmen do trato gastrointestinal, certo? Então, o plexo de Meissner age no submucoso, tem por finalidade essa absorção. Já o plexo de Auerbach, mioentérico, musculatura mio, né? Tem mais por finalidade o levar o alimento ao longo do trato gastrointestinal. Então, novamente, repetindo várias vezes para você não esquecer, mioentérico, Auerbach, encaminhar o alimento ao longo do trato gastrointestinal e submucoso, Meissner, finalidade mais de absorção de alimento.
Vamos aprofundar então um pouquinho, Doc, aquele conceito do início de aula, né? Que a gente viu a fase cefálica, que é a antecipação do alimento, né? Antes de você colocar o alimento na boca, você já tem essa fase cefálica, né? Você já se prepara para receber o alimento. E nós temos dois estímulos, tá? Um estímulo antecipatório, que você, de olhar e sentir o cheiro do alimento, você já se prepara, né, para comê-lo. E também temos o estímulo do alimento na cavidade oral. Para que esse alimento entre na cavidade oral, opa, nós despertamos lá aquela sensação, estou me alimentando, tudo bem? Como que funciona a fase cefálica até? Nós temos neurônios aferentes, que vão levar a informação lá para o bulbo. Vamos pegar aqui nossa caneta, né? Então, tanto a visão, ó, quanto o olfato, quanto o alimento entrando na boca, vão mandar a informação lá para o sistema nervoso central. Essa informação vai chegar lá no bulbo, tudo bem? E isso vai devolver aqui, através de neurônios parasimpáticos, né? Nervo vago, a salivação. E também esse desejo, né, pelo alimento. O que seria esse desejo pelo alimento? Você já manda informação lá para o estômago, ó, tá chegando comida. Lá para o intestino, ó, tá chegando comida. Empurra o alimento velho que tá aí. Tudo bem? E para as glândulas, né, que vão já começar a liberar, secretar as substâncias necessárias, as enzimas necessárias para esse processo digestivo. Tudo bem? Então, basicamente aqui, resumidamente, visão, olfato e o alimento na cavidade oral, sistema nervoso central, bulbo, antecipa o alimento, como ativando já você a liberação das glândulas e preparando a entrada, né, lá no estômago, intestino e assim por diante. As demais fases, né, são respectivamente conforme o alimento cai na cavidade, tá? No estômago nós temos a fase gástrica, no intestino a fase intestinal e assim por diante. Basicamente, Doc, cada órgão também vai enviar informação lá para o sistema nervoso central via bulbo, tá? E isso vai aumentar a excitabilidade, né, do sistema nervoso entérico, certo? Então nós também vamos ter, a comida caiu lá no estômago, ó. Eu também vou ter uma entrada sensorial que vai mandar aqui, ó, informação lá para o cérebro vai devolver via bulbo, via nervo vago, falando, ó, comida, sistema nervoso entérico, trabalhe mais, tudo bem? Mas nós também temos reflexos curtos. O que são esses reflexos curtos, tá? É o próprio sistema nervoso entérico recebendo a informação, né? Ó, tem comida aqui, você precisa trabalhar. É por isso que se você fizer um teste lá e cortar totalmente o nervo vago, você parar de ter informação, né, do nervo vago para o sistema parasimpático funcionar, você vai ter uma redução do seu trato gastrointestinal? Vai. Você não vai trabalhar da mesma forma, mas ele vai continuar funcionando. Beleza? Doc, vamos conversar agora sobre o apetite e a saciedade, tá? Ambos vão ser regulados lá pelo hipotálamo, no núcleo arqueado. Se você pegar aqui a sua imagem na tela, né, é o núcleo 6 aqui, ó. O núcleo arqueado lá no hipotálamo. Essa pequena porção aqui, ó, regula tanto o apetite quanto a saciedade. Tudo bem? Qual que vai ser a diferença de ambos? Tá? Orexígenos, apetite, né? Anorexígenos, saciedade. Orexígenos aqui vão ser regulados pelo neuropeptídeo Y, esse NPY, e pelo neuropeptídeo relacionado ao AGOT, ou o nomezinho que você precisa saber, a GRP, tudo bem? Eles vão agir na via hipotalâmica lateral, tá? Grave isso aqui que vai diferenciar, então, núcleo arqueado lá no hipotálamo, via lateral, vamos ter os neurônios, os neuropeptídeos orexígenos, tudo bem? E vão causar o alerta, a fome, basicamente, vão aumentar aqui a secreção da melanina, tá? Então você vai ter aqui um aumento de secreção de melanina, graças à liberação aqui de um hormônio concentrador de melanina. E essa melanina, né, que vai ser estimulada, vai aumentar ainda mais o seu desejo, essa busca por alimentação. Por que é importante saber desse NPY e do AGRP? Muitos casos de obesidade
são relacionados, tá, com excesso desse neuropeptídeo aqui, ó, a GRP aumentado em pacientes obesos. Então, talvez essa busca por alimento, essa fome constante, seja uma desregulação, né, nesse neuropeptídeo. Já a saciedade, Doc, também vem lá do núcleo 6, o núcleo arqueado, tá? Só que, diferentemente dos orexígenos, né, que vinham para uma área lateral, eles vêm por uma área paraventricular, tá? Então, vem através do núcleo paraventricular. Os principais neuropeptídeos aqui vão ser o PONC e o CART, regulados aqui por cocaína e anfetamina, tudo bem? Esse núcleo paraventricular, né, vai liberar o hormônio liberador de cortiotropina. Isso vai aumentar a produção de cortisol. Então, lá na adrenal, o cortisol vai ser aumentada a produção. E, com isso, vamos ter TRH e TSH aumentados, regulando lá a síntese de hormônio tiroidiano. Tá? Então, qual que é o processo? Aumento o CRH, né, o hormônio liberador de corticotropina, vai aumentar a produção do cortisol e, com isso, vai regular a liberação de TSH. A finalização disso aqui é o controle tiroidiano, garantindo uma saciedade. Tudo bem? Desse slide aqui, Doc, feche o PONC e o CART, tá? E lembre que o núcleo é paraventricular. Então, orexígeno lateral e anorexígeno paraventricular. Tudo bem? O caminho em si é complexo, mas essa parte lateral e paraventricular eu acho importante vocês saberem. Doc, vamos encaminhando aqui para o final já, né? Vamos conversar aqui rapidamente do tecido adiposo e do pâncreas, tá? O pâncreas a gente conversa mais aprofundado, né? Numa aula sobre ele em si. Mas nós vamos conversar um pouquinho aqui do tecido adiposo, tá? Quanto mais tecido adiposo uma pessoa tem, maior ela tem a produção de uma substância chamada leptina, tá? Essa leptina, ela tende a aumentar, todos nós, tá? Eu que tenho tecido adiposo elevado, ou outros, né, que têm um tecido adiposo mais baixo, também tem essa leptina no estado alimentado, e elas tendem a reduzir essa fome, tá? E no estado de jejum, essa leptina é reduzida, vai diminuindo e vai dando mais fome, tá? Pessoas obesas têm mais tecido adiposo. E como essa leptina é produzida, né, no tecido adiposo, elas têm mais leptina. Pô, Chagas, mas você acabou de me falar aqui que a leptina aumenta e diminui a fome. Mas por que pessoas obesas que têm mais tecido adiposo, aumentam a produção de leptina, têm fome? Tem mais fome, muitas vezes, até uma das causas de obesidade. Então, Doc, a deficiência congênita, né, de leptina está associada à obesidade, certo? Porque ela é uma substância anorexígena. Mas, assim como na diabetes mellitus do tipo 2, né, que a pessoa tem insulina, mas não funciona, a pessoa obesa, né, tem essa inflamação constante, também tem a leptina, mas ela não funciona corretamente. Então, apesar dos altos índices de leptina, ela não tem essa saciedade garantida, porque ela tem uma certa resistência, assim como existe a resistência à insulina na diabetes tipo 2. Tá? Então, existe esse feedback negativo, tá? Você tem um controle, mas existe essa resistência. Então, as pessoas obesas não necessariamente, apesar de ter mais leptina, vão ter menos fome. Agora, pessoas que têm deficiência na produção de leptina tendem a ser obesas porque é um hormônio anorexígeno. O pâncreas aqui vai ter uma aula mais aprofundada, então vamos só citar aqui as substâncias que é liberado, né, ao longo do trato gastrointestinal. Insulina, vocês já sabem, né? Colocar glicose para dentro da célula, certo? Então, são anorexígenas, né? Você vai colocando glicose para dentro da célula, você vai ter um efeito similar à leptina. O glucagon tem um efeito contrário, né? Então, o glucagon já tem esse estímulo mais orexígeno, certo? Nós temos hormônios aqui, né, que estimulam a saciedade por vias humorais, a colecistoquinina, o PYY e o GLP-1. Esse GLP-1 aqui, ó, o Ozempic, né, a gente vai conversar depois no final da aula, análogos ao GLP-1, né, garantem saciedade.
E nós temos aqui mais um que estimula a fome, a grelina. Tudo bem? Vamos finalizar então respondendo a questão da plataforma, Doc. Em relação à inervação intrínseca do trato gastrointestinal, assinale a afirmativa incorreta, Doc. O sistema nervoso intrínseco pode coordenar todas as funções do trato gastrointestinal, mesmo na ausência da inervação extrínseca. Certo? Realmente a gente não precisa do sistema nervoso central aqui. O sistema nervoso entérico tem essa capacidade. Lembra que a gente quer a alternativa incorreta, tá? O sistema nervoso entérico fica localizado nos gânglios e nos plexos mioentérico e submucoso. Verdadeira também, né, Doc? Os gânglios do sistema nervoso entérico recebem informações sensoriais unicamente dos mecanorreceptores e quimiorreceptores da mucosa e mandam informações para as células musculares secretoras endócrinas. Não, né, Doc? Nós temos a ação do sistema nervoso central também aqui agindo nele, né? Então, a alternativa é letra C. Vamos checar só lendo a D, né? A maior parte dos neurônios do sistema nervoso entérico contém mais de uma substância neuroquímica, não sendo exclusivamente produtoras apenas de neurotransmissor e neuromodulador. Também é verdadeira. Então, nosso gabarito, alternativa letra C. Finalizando aqui com os flashcards, quais os principais neuropeptídeos orexígenos? O NPY e o AGRP. Dessa aula, Doc, eu quero que você não esqueça, tá? Que nós possuímos N fases, né? Uma fase preparatória, chamada de fase cefálica, e as demais fases correspondem aos seus onônimos ao longo do trato gastrointestinal. Não esqueceram, repeti 1 milhão de vezes aqui durante a aula, né? O plexo de Meissner, também conhecido como plexo submucoso, principalmente absorver alimentos, então aumento de fluxo sanguíneo, secreção, né? E a questão da formação das pregas. E o plexo mioentérico, Auerbach, empurrar o alimento ao longo do trato gastrointestinal. E lembrar que o tecido adiposo, né, libera leptina e o pâncreas libera 1 milhão de hormônios, né? Insulina, glucagons, o CCK, o PYY e o GLP-1, além da grelina. Tudo bem? Essas são nossas referências.